Exército, armas nucleares, propaganda, sociedade e estilo de vida são apenas alguns dos aspectos em que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se diferem. As diferenças entre os dois países são tão extremas que você pode achar difícil de acreditar. Com o tempo, devido às circunstâncias históricas, humanas e sociais, as distâncias entre os dois países aumentaram. E hoje parecem estar em diferentes épocas da história. Como você pode esperar, a Coreia do Sul é um país muito mais desejável, e a grande maioria das pessoas o escolheria em vez da Coreia do Norte para viver. No entanto, eu também vou explicar alguns aspectos da Coreia do Sul, como país, que são problemáticos, não tão positivos e que já estão afetando. 1. O exército da Coreia do Sul está mais preparado, mas a Coreia do Norte possui armas nucleares. O exército da Coreia do Sul, conhecido oficialmente como Exército da República da Coreia, é altamente treinado e bem equipado. É o maior ramo das Forças Armadas da Coreia do Sul, responsável por defender o país contra ameaças externas, principalmente da Coreia do Norte. Atualmente, as Forças Armadas sul-coreanas contam com cerca de 500 mil militares em serviço ativo e pouco mais de 3 milhões na reserva. A capacidade militar da Coreia do Sul é grandemente fortalecida por sua aliança com os Estados Unidos, que os apoia com treinamento, equipamento e inteligência. Apesar de suas fortes capacidades militares, a Coreia do Sul não possui armas nucleares. No final da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, os Estados Unidos posicionaram armas nucleares na Coreia do Sul como medida de dissuasão contra a Coreia do Norte e a União Soviética, mas foram retiradas em 1991, e desde então a Coreia do Sul aderiu aos princípios de não proliferação e desnuclearização. O Exército da Coreia do Norte, oficialmente o Exército Popular da Coreia, é um dos maiores exércitos permanentes do mundo, com uma força de pessoal ativa de cerca de 1,28 milhão. Possui uma grande quantidade de armas convencionais, como artilharia, tanques e aeronaves. No entanto, o equipamento é considerado obsoleto e menos avançado tecnologicamente do que o da Coreia do Sul. Em contraste com sua falta de desenvolvimento tecnológico e militar, a Coreia do Norte manteve um programa de desenvolvimento de armas nucleares, uma fonte de tensão e conflito, especialmente nos países vizinhos como Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Norte também tem desenvolvido suas capacidades de mísseis balísticos, com testes de vários tipos e alcances de mísseis, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, que poderiam alcançar os Estados Unidos. 2. Ambos têm serviços militares obrigatórios, mas o norte-coreano é mais abrangente. O serviço militar na Coreia do Sul é obrigatório para homens entre 18 e 35 anos. A duração varia de acordo com o ramo de serviço. Para o Exército e a Marinha de Infantaria é de 18 meses, para a Marinha é de 20 meses e para a Força Aérea é de 21 meses. Os recrutas sul-coreanos podem solicitar adiamentos em certas situações, como continuar com a educação superior, ter dificuldades familiares ou financeiras ou outras circunstâncias pessoais. Isenções podem ser concedidas por razões como condições médicas, deficiências ou talentos excepcionais em áreas como esportes ou artes. No entanto, as isenções são raras e são concedidas caso a caso. As mulheres sul-coreanas não têm serviço militar obrigatório, mas podem fazê-lo opcionalmente. Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório tanto para cidadãos masculinos quanto femininos, se tornando um dos poucos países com serviço militar obrigatório para mulheres. A duração é uma das mais longas do mundo. Os homens devem servir por 10 anos, enquanto as mulheres servem por 7. No entanto, nos últimos anos, a duração pode ter sido reduzida para 8 anos para os homens e 5 anos para as mulheres, devido a pressões econômicas e demográficas. Os recrutas da Coreia do Norte podem receber adiamentos para cursar estudos superiores, ou devido a outras circunstâncias pessoais. Isenções podem ser concedidas por condições médicas ou deficiência, mas os critérios para isenção são rigorosos e poucas pessoas estão isentas do serviço. 3. Na Coreia do Sul existe mais transparência e menos sigilo que na Coreia do Norte.
A Coreia do Sul mantém um alto nível de transparência e abertura em seu governo, sociedade e instituições, embora existam algumas áreas em que ainda pode haver sigilo, o que é comum na maioria dos países. Aspectos que podem afetar a segurança nacional não têm livre acesso às informações, como capacidades militares específicas, operações de inteligência e tecnologia classificada. A Coreia do Norte é um estado extremamente reservado e opaco, com sigilo permeando quase todos os aspectos do país, desde o governo e exército até a sociedade e cultura. Mesmo a informação demográfica básica sobre a Coreia do Norte é classificada. O governo controla estritamente o acesso aos dados populacionais e outras estatísticas. Além disso, o governo norte-americano é muito reservado sobre seu funcionamento interno, decisões políticas e estruturas de poder. As ações militares da Coreia do Norte são conhecidas após ocorrerem, mas são imprevisíveis, e também existem operações secretas que são descobertas anos depois ou que nunca são conhecidas. Da mesma forma, a economia norte-americana é em grande parte isolada do mercado global e opera sob um véu de segredo. Com esses altos níveis de sigilo, você deve estar se perguntando como se sabe o que acontece no país. A explicação é que existem norte-coreanos que saem do país, diplomatas estrangeiros com acesso limitado à nação, agências de inteligência, satélites e outras redes informais. 4. Coreia do Sul é um país rico. A Coreia do Norte não é. O fato da Coreia do Sul ser capitalista e a Coreia do Norte ser comunista influencia em grande parte as diferenças de riqueza entre os dois países, embora não seja o único fator. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão, que ocupava a Coreia, se rendeu. Os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o território em dois, com a fronteira no paralelo 38. O norte ficou sob o controle da União Soviética e o sul sob o controle dos Estados Unidos. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, e depois de uma guerra que envolveu os Estados Unidos e a China, em 1953, a fronteira entre as Coreias ou zona desmilitarizada foi estabelecida. Desde então, ambos os países entraram em constantes tensões políticas e militares. Depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul adotou políticas econômicas voltadas para o mercado, promovendo investimento privado, liberalização do comércio e exportação, o que impulsionou o crescimento econômico e a modernização do país. O sistema educacional da Coreia do Sul está entre os melhores do mundo. Eles investiram em educação e desenvolvimento de capital humano, resultando em uma força de trabalho altamente educada e capacitada. Além disso, o país promoveu pesquisa e desenvolvimento, se tornando líder em inovação e tecnologia. Também desenvolveu uma estrutura sólida e moderna, incluindo transporte, comunicações e energia, o que permite um crescimento econômico eficiente e sustentável. Tudo isso influencia o fato de que a Coreia do Sul estabeleceu indústrias competitivas em setores como eletrônicos, automotivos e construção naval, produzindo e exportando bens e serviços de alta qualidade. De fato, algumas das maiores empresas do mundo são sul-coreanas, como Samsung, Hyundai, LG e POSCO. Essa última é uma das maiores produtoras de aço do mundo. A economia planejada e centralizada da Coreia do Norte faz com que o governo controle todos os aspectos da produção e distribuição de bens e serviços, resultando em ineficiência econômica e falta de inovação. O regime norte-coreano prioriza gastos militares e desenvolvimento de armas nucleares, acima do bem-estar da população, o que desvia recursos que poderiam ter sido utilizados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Como consequência dessas políticas e outras ações, a Coreia do Norte foi submetida a sanções econômicas internacionais, que limitaram seu comércio com outros países, afetando ainda mais sua economia e agravando a pobreza. O investimento estrangeiro também é limitado devido à falta de confiança e às restrições impostas pelo regime. Finalmente, a corrupção e a má administração também contribuíram para a pobreza do país. De acordo com relatórios da Transparência Internacional, a Coreia do Norte é um dos países mais corruptos do mundo. 5. Coreia do Sul é uma democracia. Coreia do Norte é uma ditadura.
O sistema político da Coreia do Sul é uma república democrática com um sistema de governo baseado na separação de poderes. Possui um presidente, uma Assembleia Nacional e um sistema judiciário independente. Os cidadãos sul-coreanos têm o direito de votar e participar de eleições livres, elegendo seus líderes por sufrágio universal, incluindo o presidente e os membros da Assembleia Nacional. É importante ressaltar que o sistema judiciário independente garante a proteção dos direitos humanos. Os cidadãos sul-coreanos têm acesso a um devido processo legal e a um julgamento justo em caso de acusações legais. O sistema político da Coreia do Norte é uma ditadura liderada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. O único partido político é o Partido dos Trabalhadores, liderado por Kim Jong-un. Em sua constituição, a Coreia do Norte se define como um Estado revolucionário, guiado em sua construção e atividades apenas pelo grande Kim Il-sungismo Kim Jong-lismo. Embora a Coreia do Norte realize eleições, elas são em grande parte simbólicas e não refletem um verdadeiro processo democrático. Os candidatos são selecionados pelo partido governante e os cidadãos não têm opções reais para escolher seus líderes. Também não possuem um sistema judiciário independente, ou seja, o Estado de Direito é inexistente. Os cidadãos não têm garantias legais, podem ser presos ou encarcerados sem um processo judicial adequado. 6. O poder da Coreia do Sul é mais distribuído. Na Coreia do Norte existem elites e é concentrado. Na Coreia do Sul, o poder e a influência são distribuídos entre vários setores, incluindo política, negócios e entretenimento. Existiram várias famílias políticas influentes na Coreia do Sul, com membros ocupando posições-chave no governo, como a família Park com Park Chung-hee, como presidente de 1963 até seu assassinato em 1979, e sua filha Park Geun-hye, que foi a primeira mulher presidente da Coreia do Sul de 2013 a 2017. O poder também se estende à economia sul-coreana, dominada por grandes conglomerados empresariais controlados por clãs familiares conhecidos como chaebols. A família Lee controla o Samsung Group, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A família Chung comanda o Hyundai Motor Group. A família Cho controla o Hanjin Group, empresa matriz da Korean Air. Dentro do setor de entretenimento com K-pop e os K-dramas, as pessoas-chave incluem Lee So-man, fundador da SM Entertainment, uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul, e Yang Hyun-suk, fundador da YG Entertainment, outro grande player da indústria. Na Coreia do Norte, o poder é muito mais centralizado e controlado pela família governante Kim e um pequeno círculo de elites. A família governante Kim detém o poder desde a fundação do país em 1948. Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, governou o país de 1948 até a sua morte em 94. Seu filho, Kim Jong-il, governou até sua morte em 2011. Kim Jong-un, o atual líder, está no poder desde então. A família Kim é o centro de um culto à personalidade, com o poder mantido através de uma combinação de propaganda, repressão e controle sobre as forças armadas e o governo. As elites políticas e militares norte-coreanas são leais à família Kim, ocupando altos cargos no governo, no exército e no Partido dos Trabalhadores da Coreia, ajudando a manter o controle do regime sobre o país. 7. A Coreia do Sul tem liberdade de expressão. Na Coreia do Norte existe uma forte propaganda. A Coreia do Sul é um país democrático com imprensa livre, com o uso de propaganda muito menos generalizada do que na Coreia do Norte, embora não esteja completamente ausente, como acontece em realidade na maioria dos países, em alguns casos de forma mais razoável que em outros. Certos casos de mensagens governamentais ou esforços de relações públicas podem ser considerados uma forma de propaganda. O governo sul-coreano ocasionalmente promove mensagens para promover a unidade nacional ou o apoio a políticas específicas. No entanto, são mensagens não tão incisivas ou manipuladoras como as que existem em um regime autoritário. É muito importante. Os sul-coreanos têm acesso a fontes alternativas de informação para formar uma opinião.
A Coreia do Sul tem disputas históricas e territoriais em andamento com países vizinhos, como o Japão. Nesses casos, o governo e a mídia sul-coreanos podem apresentar uma narrativa nacionalista que enfatiza a posição do país. Por exemplo, a disputa de Dokdo Takeshima com o Japão pode ser usada como um ponto de encontro para o orgulho nacional, com o governo da Coreia do Sul afirmando a sua soberania sobre o território em disputa. Da mesma forma, a Coreia do Sul promove ativamente sua cultura, tecnologia e conquistas econômicas, com os esforços para aumentar a popularidade do K-pop, dos K-dramas e dos filmes coreanos. Isso pode ser visto como uma forma de soft power ou diplomacia pública, um nível muito diferente da propaganda do Estado norte-coreano. A propaganda na Coreia do Norte é onipresente. O Estado exerce um controle estrito sobre as informações que chegam a seus cidadãos. Seu objetivo essencial é manter o controle do poder pelo regime, reforçar o culto à personalidade em torno da família governante Kim e promover a lealdade ao Estado. Essa propaganda foca em grande parte na glorificação da família governante Kim, com retratos e grandes monumentos em todo o país. Nos lares e locais de trabalho, é comum encontrar retratos dos líderes da dinastia. As crianças norte-coreanas são educadas na ideologia de Estado e ensinadas a reverenciar os líderes. Os livros didáticos incluem histórias que atribuem habilidades sobrenaturais e conquistas extraordinárias aos líderes. Além disso, os aniversários dos líderes são celebrados com grandiosidades em desfiles, com fogos de artifício, espetáculos de dança e discursos. Todos os meios de comunicação na Coreia do Norte, incluindo jornais, televisão e rádio, são controlados pelo Estado, promovendo a ideologia do regime, incluindo a superioridade do sistema norte-coreano sobre a decadência e corrupção percebidas do mundo exterior. Os países ocidentais, particularmente os Estados Unidos, seriam agressores imperialistas que buscam acabar com a soberania da Coreia do Norte, segundo o país, enquanto a Coreia do Sul é representada como um estado fantoche controlado pelos americanos. Relacionado à falta de liberdade de expressão e direitos humanos, na Coreia do Norte existem uma série de campos de trabalho e prisões, conhecidos como Kwan-Lee-so, onde pessoas consideradas politicamente desleais são detidas. Eles são cercados por alto secretismo, mas se acredita que dezenas de milhares de prisioneiros vivam neles em más condições, com trabalhos forçados e possíveis torturas. É sabido que algumas crianças nascem em campos de trabalho, herdando a culpa de seus pais de acordo com a lógica do regime, podendo enfrentar uma vida de trabalho forçado e condições de vida extremamente difíceis. 8. A população da Coreia do Sul está estagnada. Na Coreia do Norte está crescendo. A população da Coreia do Sul é de 51 milhões de pessoas, embora esteja diminuindo lentamente devido à baixa fertilidade. A idade média dos sul-coreanos é de 44 anos e a expectativa de vida é de 83. A taxa de fertilidade da Coreia do Sul foi de 0,78 filhos por mulher em 2022, caindo de 0,81 no ano anterior. Na capital, Seul, a fertilidade cai para 0,59. O fato de nascerem tão poucas crianças na Coreia do Sul é em parte explicado por mudanças culturais, sociais e econômicas. Os preços da habitação e educação aumentaram muito. O custo de criar filhos é alto, enquanto se dá muita importância ao sucesso profissional e à competitividade, marcas do sistema capitalista, o que impede o foco na construção de uma família. Tudo isso também influencia no aumento de sul-coreanos que vivem sozinhos, atingindo máximos históricos. Estima-se que atualmente de 33 a 34% dos sul-coreanos vivem sozinhos. Além disso, escolher fazer atividades solitárias é uma tendência crescente na Coreia do Sul, e de fato tem sua própria palavra, Honjok. Em 2023, estima-se que a população da Coreia do Norte seja de pouco mais de 26 milhões de pessoas, com uma idade média de 35 anos e uma taxa de fertilidade de 1,9 filhos por mulher, o que é mais do que na Coreia do Sul, embora ainda abaixo da taxa de reposição geracional, que é de 2,1 filhos por mulher. A expectativa de vida dos norte-coreanos é de 73 anos, significativamente mais baixa do que a dos sul-coreanos.
mas para ser justo, é quase igual à expectativa de vida mundial, que é de 72 anos. A população norte-coreana tem crescido nos últimos anos, embora muito lentamente. Espera-se que diminua com o tempo, mas não tão rapidamente quanto a sul-coreana. Até 2100, a população dos dois países pode estar mais equilibrada do que atualmente. Segundo estimativas, 23 milhões na Coreia do Norte e 29 milhões na Coreia do Sul. Uma atual equilibrada é a taxa de alfabetização. Em ambos os países é quase de 100%. 9. Coreia do Sul tem relações internacionais desenvolvidas. As da Coreia do Norte são limitadas. A Coreia do Sul possui uma sólida rede de alianças internacionais. Sua aliança mais notável é sua parceria com os Estados Unidos, estabelecida em 1953 depois da Guerra da Coreia. Os Estados Unidos mantêm uma presença militar na Coreia do Sul, com cerca de 28.500 soldados que desencorajam ameaças potenciais da Coreia do Norte e trazem estabilidade à região. Além disso, os sul-coreanos estabeleceram relações diplomáticas com a maioria dos países do mundo. São membros ativos de várias organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, o G20 e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. A Coreia do Sul também tem fortes laços econômicos com países como China, Japão, União Europeia e a Associação de Nações do Sudeste Asiático. As relações internacionais da Coreia do Norte são muito mais limitadas, devido às políticas de isolamento, falta de direitos humanos e desenvolvimento de armas nucleares. O aliado mais crucial da Coreia do Norte é a China, que apoia economicamente o regime com alimentos, combustíveis e outros bens essenciais. Em troca, a China busca manter a Coreia do Norte como um estado tampão entre ela e a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. Historicamente, a Coreia do Norte também foi aliada da União Soviética, mas a relação enfraqueceu depois do seu colapso em 1991. Desde então, os norte-coreanos têm estado cada vez mais isolados da comunidade internacional, com poucos países dispostos a manter laços estreitos. No entanto, atualmente mantém relações diplomáticas com a Rússia, Irã, Síria e Cuba. Também é membro das Nações Unidas, mas sua participação é fortemente marcada pelo conflito com seu programa nuclear e violações de direitos humanos. 10. A cultura da Coreia do Sul é mais individualista, enquanto que a da Coreia do Norte é coletivista. Os sul-coreanos desfrutam de muito mais liberdades pessoais e autonomia em vários aspectos de suas vidas, como opções de carreira, relacionamentos e estilos de vida. Isso inclui a busca de interesses e ambições individuais, mesmo que se desviem das expectativas ou normas tradicionais. A Coreia do Sul tem uma sociedade altamente competitiva, onde as pessoas lutam pelo sucesso e reconhecimento pessoal, o que é evidente no sistema educacional, onde os estudantes competem pelas melhores notas e vagas universitárias. Por outro lado, a Coreia do Norte é uma sociedade altamente coletivista, com um sistema político e ideologia que promove a lealdade ao Estado e bem-estar coletivo acima dos interesses individuais. Espera-se que os indivíduos deem prioridade às necessidades e interesses do grupo, mesmo que isso ocorra às custas de desejos ou ambições pessoais. Isso tem um custo. É imposta uma estrita conformidade com as normas e expectativas sociais, e o desvio é severamente punido. Apesar dessa cultura mais coletivista, parece que isso é especialmente incentivado nas classes mais baixas. Na Coreia do Norte existe uma grande diferença entre a maior parte da população e uma elite composta pela família Kim e pessoas próximas, como funcionários do governo e do partido, líderes militares de alta patente e alguns empresários poderosos. Os membros da elite são cerca de 15 mil e vivem em apartamentos no distrito central da capital norte-coreana, Pyongyang, ou em mansões nos subúrbios ou em outras áreas do país, com acesso a lojas ou mercados especiais, meios de transporte privados e podem estudar em escolas e universidades de prestígio. Por exemplo, Kim Jong-un fez parte de seus estudos na Suíça. 11. Coreia do Sul tem liberdade religiosa. Coreia do Norte é oficialmente ateu.
Na Coreia do Sul, várias crenças e práticas religiosas coexistem. Os sul-coreanos são livres para escolher e mudar sua fé sem restrições ou repercussões. Cerca de 50% da população se identifica como não religiosa. Cerca de 30% é cristã, 16% é budista e o resto pertence a outras religiões, incluindo confucionismo, islamismo, hinduísmo ou xamanismo tradicional coreano. A abordagem da Coreia do Norte em relação à liberdade religiosa é altamente restritiva. A Constituição do país alega garantir a liberdade de religião, mas na prática está limitada. Não existem dados estatísticos recentes sobre a prática religiosa na Coreia do Norte, mas se estima que cerca de 70% da população não seja religiosa, e as mais praticadas são o cheondoísmo e o xamanismo coreano. As minorias são o catolicismo, o cristianismo ortodoxo e o islã. De fato, existem algumas igrejas católicas e ortodoxas em Pyongyang e uma mesquita na embaixada do Irã. No entanto, esses grupos são monitorados de perto pelo governo, e qualquer atividade religiosa fora do alcance das organizações aprovadas pelo Estado é estritamente proibida. 12. Os cidadãos sul-coreanos têm acesso à internet. Os norte-coreanos têm uma internet censurada. A Coreia do Sul é um dos países mais conectados do mundo, com uma estrutura de internet desenvolvida e amplo acesso a serviços de internet de alta velocidade. Tem uma das taxas de adesão de redes mais altas do mundo, com mais de 97% da população usando a internet atualmente. Os sul-coreanos podem navegar sem restrições a sites globais, plataformas de mídia social e serviços digitais. Eles usam a internet para diversos fins, como comunicação, entretenimento, educação e comércio. O acesso à internet na Coreia do Norte é censurado e restrito. Existe uma rede isolada e controlada pelo Estado, chamada Kwanghyong, que está separada da internet global. Só se pode acessar essa rede fechada dentro da Coreia do Norte e tem uma seleção limitada de sites e serviços com informações aprovadas pelo governo. Somente alguns, como funcionários governamentais de alto escalão, pesquisadores e estudantes de instituições de elite, têm acesso à internet global e mesmo assim seu uso pode ser supervisionado. 13. Os cidadãos sul-coreanos podem viajar para o exterior, enquanto os norte-coreanos requerem permissão especial para sair do país. Os sul-coreanos têm liberdade para viajar para o exterior por vários motivos, como turismo, educação, trabalho ou visitar familiares e amigos. Eles têm um dos passaportes mais fortes do mundo, com acesso sem visto ou com visto na chegada a inúmeros países, dando a eles liberdade de movimento para participar em intercâmbios culturais, buscar oportunidades profissionais e de educação internacional e participar em eventos globais. O governo sul-coreano não impõe restrições à capacidade de viajar de seus cidadãos. Obter um passaporte é um processo muito simples. Os sul-coreanos também têm permissão para emigrar se assim o desejarem. Na verdade, existe uma diáspora sul-coreana significativa, vivendo em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e outras partes do mundo. Não existem muitos casos de sul-coreanos que fujam do país, já que é uma das nações mais ricas e prósperas. No entanto, alguns sul-coreanos se mudaram para o exterior em busca de melhores oportunidades profissionais, como o ator coreano-americano Daniel Dae-Kim, que se mudou para os Estados Unidos com sua família quando era jovem e encontrou sucesso em Hollywood. Em contraste, os cidadãos norte-coreanos têm dificuldades ou é quase impossível viajar para o exterior. O regime controla estritamente o movimento de seus cidadãos, e apenas alguns recebem permissão para sair do país para fins específicos, como atribuições diplomáticas, oportunidades de trabalho ou participar de eventos esportivos internacionais. Norte-coreanos que desejam deixar o país sem permissão oficial são considerados desertores, e tentar fazer isso é crime punido com prisão, trabalhos forçados ou pior. Apesar dos riscos, alguns norte-coreanos fugiram do país, geralmente buscando refúgio na Coreia do Sul. 14. A Coreia do Sul é um país aberto ao turismo.
A Coreia do Norte é um país mais restrito ao turismo. A Coreia do Sul promove ativamente o turismo como uma fonte importante de receita e desenvolvimento econômico. O governo investe em infraestrutura turística, facilitando a entrada de visitantes estrangeiros no país. Possui diversas atrações turísticas, como patrimônios culturais, templos budistas, paisagens naturais, praias e cidades como Seul e Busan. Além disso, realiza eventos e festivais que atraem turistas de todo o mundo. Os processos de visto são simples. Existe isenção de visto ou vistos eletrônicos para cidadãos de muitos países. Também existem inúmeras conexões aéreas e marítimas entre a Coreia do Sul e o resto do mundo. Em contraste, o governo da Coreia do Norte é muito restritivo em relação ao turismo, permitindo apenas um número limitado de visitantes estrangeiros a cada ano. Tem alguns locais de interesse histórico e cultural, embora a maioria das atrações turísticas seja supervisionada pelo governo. Visitantes estrangeiros que desejam visitar a Coreia do Norte devem obter um visto especial e participar de um tour organizado por agências de viagens autorizadas pelo governo, com guias oficiais. Nesses tours, os turistas têm poucas oportunidades de interagir livremente com os cidadãos locais ou explorar o país por conta própria. 15. A nutrição na Coreia do Sul é boa, na Coreia do Norte é deficiente. Os níveis de desnutrição na Coreia do Sul são baixos, de 2,5% a 5%, semelhantes aos de países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão ou Alemanha. Seus cidadãos têm acesso a uma variedade de alimentos, tanto locais quanto importados. A dieta sul-coreana é equilibrada e nutritiva, composta principalmente de arroz, vegetais, peixes, carnes e produtos de soja. Também se caracteriza pelo consumo de alimentos fermentados, como o kimchi, que é rico em probióticos. A porcentagem de população obesa, condição que afeta os países desenvolvidos mais do que a desnutrição, é uma das mais baixas do mundo na Coreia do Sul, com aproximadamente 5%. Na Coreia do Norte, por outro lado, se estima que atualmente mais de 40% da população sofra de desnutrição, um problema que já afetou o país no passado. De 1995 a 1998, durante a Marcha Árdua, entre 500 mil e 3 milhões de norte-coreanos morreram de fome. O acesso a alimentos na Coreia do Norte é limitado devido à ineficiência econômica, falta de recursos, sanções internacionais e desastres naturais. Por imagens de satélite, dados comerciais e estudos das Nações Unidas, estima-se que em 2023 possa haver mortes relacionadas à fome, embora não nos níveis dos anos 90. Funcionários sul-coreanos também acreditam que existem mortes por inanição em algumas áreas da Coreia do Norte. Para piorar a situação, os alimentos não são distribuídos de forma equitativa. O exército e a elite têm prioridade. 16. Artistas e atletas da Coreia do Sul são reconhecidos em todo o mundo, enquanto talentos da Coreia do Norte são desconhecidos. A Coreia do Sul tem muitas pessoas talentosas que alcançam reconhecimento mundial em vários campos. Nos esportes, os atletas sul-coreanos se destacam em disciplinas como tiro com arco, taekwondo, patinação de velocidade em pista curta e patinação artística. Os atletas olímpicos da Coreia do Sul tiveram um desempenho consistente tanto nos Jogos Olímpicos de Verão quanto nos de Inverno, ganhando várias medalhas e estabelecendo recordes mundiais. Nas artes, os sul-coreanos têm se destacado nos últimos anos, particularmente nas áreas de música, cinema e K-drama ou séries de televisão. O K-pop, um gênero musical originado na Coreia do Sul, tem um enorme segmento internacional, com grupos como BTS e Blackpink dominando as paradas e as plataformas de mídia social. Algo muito negativo a mencionar nesse campo é que os artistas, muitas vezes com menos de 30 anos, podem se sentir sobrecarregados com a quantidade de shows e pela necessidade de mostrar uma personalidade diferente da sua, o que pode levá-los à depressão e ansiedade. A indústria cinematográfica da Coreia do Sul também produziu filmes aclamados pela crítica, como Parasita, do diretor Bong Joon-ho, que ganhou a prestigiada Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes de 2009 e ganhou 4 prêmios da Academia, incluindo de melhor filme em 2020. No K-drama, destacam-se as séries como O Jogo do Calamar,
The World of the Married Agents ou Curso Intensivo de Amor. Por outro lado, atletas e artistas norte-coreanos ainda são amplamente desconhecidos pela comunidade internacional, devido ao isolamento do país e ao rigoroso controle estatal sobre a cultura. Atletas da Coreia do Norte participam de alguns eventos esportivos internacionais, como os Jogos Olímpicos, mas sua presença e sucesso são muito limitados. 17. Os meios de transporte na Coreia do Sul são diversos e tecnologicamente avançados, enquanto na Coreia do Norte são escassos e atrasados. A Coreia do Sul tem uma infraestrutura de transporte moderna e bem desenvolvida. A indústria automobilística sul-coreana é a quinta maior do mundo e produz milhões de carros por ano, com empresas nacionais como a Hyundai, e quase todos os sul-coreanos podem comprar um. Além de estradas e rodovias, existem trens de alta velocidade, como o KTX, que atinge 300 km por hora, metrôs nas grandes cidades como Seul, Busan e Incheon, vários aeroportos internacionais e balsas. Na Coreia do Norte existe uma rede escassa de meios de transporte. Um sinal disso é que as ruas em Pyongyang têm pouco tráfego e longas filas se formam nas paradas de ônibus. O país tem uma rede de estradas que conecta suas cidades e vilas, mas a qualidade pode ser deficiente ou precisar de reparo. De qualquer forma, a maioria dos norte-coreanos não pode comprar um carro. Para ter uma perspectiva melhor, a Coreia do Norte tem cerca de 26 milhões de pessoas e apenas 30 mil veículos, o que significa que aproximadamente 0,1% da população tem carro. Além disso, a produção de veículos na Coreia do Norte é focada no militar e industrial, com pouca produção de carros para os cidadãos. A rede ferroviária é um meio de transporte essencial tanto para passageiros quanto para mercadorias, embora os trens sejam antigos e não possam ser comparados com os da Coreia do Sul, China ou Japão. Também existe o metrô em Pyongyang e voos internacionais e nacionais, operados pela Air Koryo. No entanto, os voos do principal aeroporto, o Aeroporto Internacional de Pyongyang-Sunan, são usados quase exclusivamente pela elite, funcionários e turistas estrangeiros. O transporte marítimo é escasso, embora existam balsas que conectam cidades costeiras e algumas ilhas. Qual é a diferença mais importante que você acha que diferencia esses países? Escreva nos comentários. Tenha um excelente dia e até breve!